Nosso tema de hoje é a última palavra da série Em Todo o Tempo. Este mês de agosto, estamos trabalhando com essa série aí, com este nome, né? Em Todo o Tempo. Eu estou mostrando, falando a respeito de algumas coisas que Deus está fazendo em nossas vidas constantemente. A primeira palavra foi sobre o amor de Deus. Deus nos ama em todo o tempo. Amém? Importante você crer, entender, para você experimentar e desfrutar do amor de Deus. Quem entende, quem crê, quem desfruta, quem se sente amado por Deus, o nível de vida cristã dele é outro. Eu lembro que eu até dei aquele exemplo dos alunos nas escolas, e eu trabalhei em escola 15 anos, eu dei aula 15 anos, que eu sou formado em educação física, trabalhei 15 anos na área, depois fiz teologia e Deus me chamou para outra missão. Mas eu dei aula 15 anos, prefeitura, estado, escola particular, aula de educação física. Os alunos mais problemáticos, os alunos mais indisciplinados, eram aqueles os quais não tinham estrutura familiar equilibrada, adequada, e não se sentiam amados pelos pais. Pais separados, pais distantes, pais agressivos, formavam filhos problemáticos, indisciplinados. Na vida cristã, da mesma forma, quando um filho de Deus não se sente amado por Deus, ele tem problema na sua vida cristã. Deus está de braços abertos, querendo dispensar amor, querendo nos colocar no centro da vontade dEle, no centro do amor dEle, em todo o tempo. Mas se você não entende, não desfruta disso, não experimenta isso, você terá problemas no seu relacionamento com Deus, com o próximo, na sua vida cristã de maneira geral. Essa foi a primeira palavra, no início do mês. Segunda palavra, falamos sobre Deus está falando em todo o tempo. Demos uma pincelada legal a respeito da importância de entendermos que Deus está falando conosco em todo o tempo, de várias maneiras. E eu lembro que um dos momentos mais importantes da palavra foi aquele momento que eu disse que você deve estar atento a algumas principais formas de Deus falar. Por quê? Porque Deus pode estar querendo falar com você de uma forma e você querendo ouvi-lo de outra forma. Quem lembra que nós falamos isso? Deus fala de 5 maneiras principais conosco. Pontuamos cada uma delas e é importante a gente estar atento para ouvirmos em todo o tempo a voz de Deus e caminharmos segundo a voz de Deus. No terceiro domingo a gente saiu um pouquinho da temática, porque foi o culto do visitante, do amigo. E hoje eu fecho a série com esta palavra aqui: Deus está agindo em todo tempo. Vamos repetir isso comigo? Deus está agindo em todo tempo. Deus está trabalhando na sua vida, na minha vida, em todo tempo, ok? E hoje a gente fecha essa série para a glória de Deus. Irmãos, o que mais nos frustra, às vezes, na vida, é nós não percebermos que as coisas acontecem do nosso jeito. Que as coisas não acontecem da nossa maneira, do jeito que planejamos. Não acontecem no nosso tempo. Esse negócio frustra a gente, tira a paz. E eu tenho certeza que todos nós, eu e você, todos nós, passamos por isso. Você pede para Deus coisas, você clama a Deus, você ora a Deus, você busca em Deus coisas, você passa circunstâncias diversas na sua vida e nem tudo acontece do seu jeito. Você esperava de um jeito, acontece de outro. Você planejou de um jeito, Samuel, acontece de outro jeito. Você desejou algo de uma maneira, acontece de outra maneira. Você quis algo agora, hoje, no seu tempo. O negócio não acontece, vai acontecer lá na frente, ou talvez nem aconteça. Isso nos frustra, isso tira a nossa paz. Agora, por que isso nos frustra?
Porque nós somos bons em 3 áreas. Vocês vão concordar comigo. Primeiro, nós queremos as coisas do nosso jeito. Somos assim ou não somos? Somos assim. Normalmente, eu quero que a coisa aconteça do meu jeito. Mas nós somos bons também em outra área. Normalmente, nós queremos que as coisas aconteçam no nosso tempo também. Nós queremos que as coisas aconteçam do nosso jeito. Somos egoístas, egocêntricos, olhamos para nós, nos colocamos no centro, queremos que as coisas aconteçam do nosso jeito, mas também nós somos imediatistas. Normalmente queremos que as coisas aconteçam no nosso tempo, no nosso tempo. Mas nós somos bons também em outra área, e é por isso que esse negócio às vezes nos frustra. Nós somos bons em olhar as circunstâncias pelo plano natural. Tudo que acontece na minha vida, na sua vida, a tendência nossa é olhar de cara a coisa pelo plano natural, não pelo plano espiritual. Mas com Deus é tudo o contrário. É o contrário disso. Com Deus, Ele quer que você olhe, aprenda a olhar as circunstâncias da sua vida pelo plano espiritual. Espiritual. Lá em Jeremias 29:11, ele diz... Eu gosto demais desse texto, uso muito ele. Ele diz assim: eu é que sei os planos que tenho ao vosso respeito. Os planos, Edmo, os planos de sucesso, de bênção, de prosperidade, estão nas minhas mãos. Foi eu que planejei para você. Então você deve olhar as circunstâncias da sua vida com base nos meus planos, não nos seus, no natural, nos nossos. Então veja bem, com Deus é o contrário. Nós somos imediatistas. Nós queremos as coisas do nosso jeito, nós queremos o nosso tempo, mas Deus fala, não, eu é que tenho um plano para você, de bênção, de vitória, de paz, de alegria, de conquista, eu é que planejei. Você tem que olhar segundo a minha ótica, não é a sua ótica não, é o que ele diz. Ele diz também que ele determinou um tempo certo para cada coisa. Nós queremos tudo no nosso tempo. Deus nos diz nessa manhã, eu tenho um tempo determinado para cada coisa. Eclesiastes capítulo 3, lá ele fala sobre isso. Há tempo para tudo. Há tempo para tudo. Normalmente nós não entendemos isso. Nós queremos que as coisas aconteçam no nosso tempo. E Deus diz também, nós queremos as coisas do nosso jeito, mas Deus diz também que há um modo dele agir. Filipenses 2,13, a Bíblia diz, eu é que sou, eu é que opero tanto o querer quanto o realizar. E o versículo termina assim, tem uma vírgula, o versículo termina, segundo a minha boa vontade. Ele coloca o querer no nosso coração, ele opera o realizar, ele que trabalha, segundo a vontade dele. Segundo a vontade dele. Mas nós temos dificuldade em entender isso aqui. Quando nós temos dificuldade em entender isso aqui, e caminhamos de maneira natural, olhando as coisas pelo plano natural, queremos as coisas do nosso jeito, do nosso tempo, quando isso acontece, normalmente vem um sentimento, um pensamento recorrente dentro de nós. Que pensamento é? Deus não está agindo. Deus não está trabalhando. Deus se esqueceu de mim. Deus me deixou de lado. Deus está priorizando fulano, esquecendo de mim. Normalmente, quando a gente caminha dessa forma errada aqui, imediatista, naturalista, egoísta, nós pensamos isso. Deus não está agindo. Deus não está trabalhando. Deus perdeu o controle. Olha os pensamentos que vêm na nossa mente. Deus não está nem aí para a minha causa, para o meu problema, para o meu desejo, para a minha necessidade. Irmãos, mas pensa aqui comigo. Deus para de trabalhar? Deus para de agir? É possível Deus esquecer de você? É possível?
A Bíblia diz que isso é impossível, isso não acontece. É possível Deus deixar você de lado? É possível Deus esquecer da sua causa, da sua necessidade, do seu problema? Isso não acontece. Isso não existe na Bíblia, é impossível. Quando o diabo colocar essa mentira na sua mente, jogar isso no seu coração, rejeita logo de pronto, de cara, porque isso não existe. Deus está o tempo todo de olho em nós, trabalhando por nós, agindo em nós, o tempo todo. E eu vou ler alguns textos aqui nessa manhã que vai te consolar com relação a essa questão, vai te dar esperança, para você entender que Deus não deixa jamais de trabalhar na sua vida, Deus não deixa jamais de agir na sua vida. Esses textos aqui eu quero que você leia junto comigo. Salmo 121, abra sua Bíblia aí comigo. Salmo 121, versículo 2 e 4. Salmo 121, versículo 2 e 4. Vou ler do 1, né? Do 1 vou até o 4, melhor. Vou até o 5. Eleva os olhos para os montes. De onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele começa mostrando a soberania de Deus, a grandeza de Deus. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Não dormitará aquele que te guarda. Olha aí que bênção. Deus não dorme, irmãos. Deus não cochila. Deus não cruza os braços. Deus não esquece de nós jamais. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. 5. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. Vou fechar o salmo. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal. Veja bem o salmista mostrando que Deus está trabalhando em todo o tempo, nos guardando. 8. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre, sempre. Outro texto, Isaías 64. Esse texto aqui também é lindo, maravilhoso. Isaías 64, versículo 4. Vai para frente um pouquinho aí, profeta Isaías. 64, versículo 4. Olha que maravilha esse texto aqui. Todos acharam? Diga amém. Isaías 64, verso 4. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com o olho se viu, um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Mais uma vez, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com o olho se viu, Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Algumas versões diz que trabalha para o bem. Deus trabalha para o seu bem. Deus trabalha para o nosso bem. Para aquele que confia, para aquele que espera. Então Deus está sempre trabalhando. Deus nunca deixa de trabalhar, de agir por nós, em nós. Mais um texto, João 5,17. Evangelho de João 5,17. Lá na frente agora. João 5,17. Quem achou, diga amém. Que esse aqui eu vou esperar toda a igreja abrir. Tem uns folheando ainda. João 5,17. Um versículozinho pequenininho aí. Jesus dizendo. Mas ele lhes disse. Jesus solta essa declaração aqui. Ele tinha curado um paralítico. E ele tinha curado no sábado. E o povo estava atrás dele para matar ele, porque não queria deixar ele trabalhar no sábado. Jesus estava trabalhando, Jesus curando, operando milagres.
e os judeus atrás dele para matá-lo, impedi-lo de trabalhar. Ele estava fazendo curas, milagres. E os judeus vieram contestá-lo, argumentar com ele. Aí ele respondeu isso aqui, 17. Mas ele lhes disse: meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Jesus virou para ele e falou assim: ó, não importa o que vocês estão dizendo, não importa o que vocês queiram fazer comigo, eu vou continuar trabalhando em prol do meu povo, em prol daqueles que desejam algo de mim. Então eu li esses textos aqui para mostrar para nós, nessa manhã, que Deus está sempre agindo em nossas vidas. Independente da nossa forma de ver as circunstâncias, entendendo ou não você, Deus está trabalhando na sua vida. Creia nisso, creia nessa verdade. E o melhor de tudo, Deus está trabalhando sempre para o nosso bem. Feche os seus olhos e diga assim: Senhor, obrigado, porque eu tenho certeza nesta palavra, eu creio nesta promessa, que diz que o Senhor sempre trabalha para o bem daqueles que em Ti confiam. Aí diga assim para ele: eu confio em Ti. Deus está sempre trabalhando para aqueles que confiam. Agora eu penso que o nosso maior problema não é em crer nessa questão de que Deus está trabalhando. O nosso maior problema é em querer saber a maneira de Deus trabalhar. É esse negócio que pega a gente. Se eu perguntar para você se você crê que Deus está trabalhando na sua vida, você vai responder que crê. Acabamos de ler aqui muitos textos fortes dizendo que Ele está agindo, Ele está trabalhando. Mas o nosso problema é que nós queremos saber a forma de Deus agir. Quando Ele vai agir, de que maneira Ele vai fazer. Mas deixa eu te falar uma coisa, e depois eu já passo para outra parte da palavra. Esse não é o nosso papel. Você saber como Deus vai agir não é o nosso papel. Você não precisa preocupar com isso. Você querer saber quando Deus vai agir, como Deus vai agir, isso não compete a nós. Irmãos, quem é Deus? Ele. Quem sabe de todas as coisas? Ele. Quem é soberano? Ele. Quem está no controle de tudo? Ele. Quem pode todas as coisas? Ele. Nós somos meros mortais. E nós queremos entender Deus, o modo de Deus fazer, o modo de Deus agir. Lembra de Jó argumentando com Deus? Jó, e Deus virou para ele e falou: quem é você, rapaz? Eu que te criei. Por que você está querendo saber a minha forma de agir? Quando eu vou agir? Como eu vou fazer? Mas nós, muitas vezes, nas circunstâncias várias da vida, queremos saber como Deus vai fazer. Quando Deus vai fazer? Repito, não se preocupe com isso. Não se preocupe com a forma de Deus agir. Não se preocupe com o tempo que Deus vai agir, trabalhar, fazer na sua vida, em uma área ou outra. Isso não é o nosso papel. O nosso papel é um só: confiar que Ele sempre está agindo e trabalhando em nosso favor. Esse é o nosso papel. Confiar que Ele sempre está agindo e trabalhando em nosso favor. Lembrar sempre desse texto aqui, de Isaías 64, versículo 4, que diz que Ele trabalha para o bem daqueles que nele esperam, para o bem daqueles que confiam nele. 1 Pedro 5,7, coloquei esse texto aqui só para mencionar ele, você pode anotar aí. A Bíblia diz: lançai sobre ele, Deus, toda a vossa ansiedade, toda a vossa preocupação. Eu sei que você preocupa às vezes com a maneira de Deus agir, eu também preocupo. Eu sei que às vezes nós ficamos preocupados em saber quando Ele vai fazer, como é que vai acontecer, isso é natural. Mas descansa o seu coração nessa manhã, crendo somente nessa verdade: Ele sempre está trabalhando para o bem daqueles que nele confiam. Quem confia em Deus, Deus está trabalhando para você. Quem espera em Deus, Deus está trabalhando por você. Pronto, descansa nessa verdade, nessa promessa. Agora eu quero usar algumas passagens bíblicas
para mostrar algumas formas de Deus agir. Só que veja bem, irmãos, eu vou falar de 3, e na verdade são algumas fagulhas, né, desse pacote que envolve o assunto, o agir de Deus, porque não tem como a gente tentar compreender a maneira de Deus agir, não tem como, isso não é o nosso papel, eu acabei de falar, seria impossível compreendermos Deus. Se você tentar compreender Deus, você vai ficar louco. Você não tem que compreender Deus, você tem que amá-lo, crer nele, amá-lo e obedecê-lo. Não procure compreender as formas de Deus agir, até porque se um ser humano conseguir compreender Deus, uai, que Deus é esse que cabe aqui dentro da minha mente? Eu entendo ele perfeitamente. Não tem como. Então eu vou falar de 3 formas aqui, básicas, principais, que nos ajudam a perceber o agir de Deus em nossas vidas. Primeiro, Deus muitas vezes trabalha indo na nossa frente. Nós fazemos o quê? Nós pegamos o problema que está lá na frente e trazemos ele para cá, para o hoje, para o agora. Mas Deus não faz isso. Deus vai lá na frente, trabalha por nós, resolve o negócio, abre portas. Depois, quando chegamos lá, o negócio já está resolvido. Deus trabalha muitas vezes em nossas vidas fazendo assim. Ele vai à frente, Júnior, de você. Por que Deus faz isso? Porque Deus tem na palma das suas mãos passado, presente e futuro. Deus é Deus, William. Ele é Senhor do tempo. Ele é Senhor do tempo. Eu não estou vendo o que vai acontecer comigo lá na frente, daqui 5 anos, 10 anos. Pelo contrário, esse negócio está me preocupando, me afligindo, me deixando ansioso. Eu não sei, mas Deus está lá, porque Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Ele é Senhor do tempo. Olha o que a Bíblia diz, Isaías 45:2. Agora eu só vou mencionar os textos e vou ler mais rapidamente. Isaías 45:2. Eu irei adiante de ti, endireitarei. Ele vai arrumar o negócio que está estragado, bagunçado, aquilo que talvez seria um risco para você. Ele vai endireitar. A Bíblia está dizendo, Ele endireita os caminhos tortuosos. Ele quebra as portas de bronze. Ele despedaça as trancas de ferro. Esse é o nosso Deus, irmãos. Ele vai à frente. Você não consegue controlar o futuro, não. O futuro só serve muitas vezes para trazer ansiedade ao nosso coração. Mas fica sabendo de uma coisa, Deus está lá no seu futuro. Ele está indo à frente. Se você confia, se você entrega, se você permanece fiel, fica em paz, Ele já passou à frente. Ele está lá. E lembre-se, Ele está sempre trabalhando para o bem daqueles que nele confiam. Deuteronômio 31:8. O Senhor é quem vai adiante de ti. Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te atemorizes. Ele vai à frente, abrindo portas, quebrando cadeias, resolvendo questões, para que quando você chegar lá, você possa glorificar o nome dele. Quem crê nisso? Lembra daquela música da Cassiane? Deus vai na frente. Como é que é? Me ajuda aí. Ele abre as portas para ninguém fechar. Ele trabalha para os que nele confiam. Minha de noite e de dia. Erga suas mãos. Começa a cantar com muito. Amém. Eu estou cantando aqui igual de vez em quando a gente está com dúvida na letra das músicas aqui. A gente fica fazendo assim. Por isso que agora o Werner colocou essa televisão lá para nós. Foi uma mão na roda. Que a gente olha lá, não precisa de olhar aqui. Essa música, ela fez essa letra, inclusive baseada nesse texto de Isaías. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando corrente, tirando os espinhos, ordena aos anjos para contigo lutar. Eu pus a letra aqui, irmão, esqueci, não vi. Ó. Ele abre as portas para ninguém mais fechar. Ele trabalha para quem nele confia, caminha contigo de noite e de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor.
Essa é uma forma de Deus agir, de Deus trabalhar. Ele vai à frente. Levante as suas mãos e diga assim: Deus vai à minha frente. Ele está trabalhando, indo à frente. Outra forma de Deus agir: Deus trabalha muitas vezes preparando o coração das pessoas com as quais temos que lidar, resolver alguma demanda, nos relacionar. Olha o tanto que isso aqui é sério. Então Deus trabalha assim também, Ele prepara o coração das pessoas. Lembra aquele episódio lá de Atos capítulo 9? Eu não vou ler o texto, mas lá fala que Deus deu uma ordem para Ananias. Não foi aquele primeiro Ananias lá de Atos 5, não. Aquele lá, o caráter dele não era bom, não. Esse segundo Ananias de Atos 9 era um discípulo amado. Então eu quero usar esse texto de Atos 9, ok? Não de Atos 5. Aquele primeiro Ananias, esposo de Safira, não é aquele que eu estou falando dele, não. Esse segundo, Deus deu uma ordem para ele. Ananias, eu quero que você vai... eu estou dando uma visão para Saulo. Ele está lá na casa de Judas, na rua direita, Deus passou o endereço certinho para Ananias. Você vai até este homem, você vai impor as mãos sobre ele, orar com ele, as escamas vão cair dos seus olhos, ele está cego, porque Saulo tinha tido um encontro com Jesus, ficou cego, e foi para a casa de Judas, se prostrou, ficou lá, prostrado, sem nenhuma visão, em êxtase, né, por causa do encontro que ele havia tido com Jesus. Deus deu essa ordem para Ananias. Ananias ficou desesperado, porque Ananias conhecia a fama de Saulo. Saulo era um cara perigosíssimo, matador de cristãos, um cara que até aquele momento ali da conversão dele, o passado dele era sangrento, o cara via um cristão, queria matar ou prender. E Deus vira para Ananias e fala: você vai até a casa de Saulo e vai orar com esse cara. Pensa, Charlão, é mais ou menos, cadê o Charlão? Não está aqui não, né? É mais ou menos quando alguém te chama para você expulsar um demônio de alguém que você sabe que você vai apreensivo, você vai, né? Meu Deus, como é que vai ser? Ananias ficou preocupado, ansioso, mas Senhor, como é que eu vou orar com esse cara? Ele vai me matar. Aí Deus falou para ele: eu tenho essa ordem para você, eu tenho planos na vida dele, eu quero que ele pregue para os gentios. Você vai chegar lá, vai impor as mãos sobre ele e vai orar com ele. Ananias obedeceu. Ananias foi, chegou lá, bateu na porta de Judas, entrou, ele estava prostrado, orando, quebrantado. Ananias entrou, impôs as mãos sobre ele, orou com ele, ele levantou chorando, as escamas caíram, e a Bíblia diz que logo imediatamente ele desejou ser batizado e continuar a sua caminhada com Cristo. Então veja bem, o cara estava com medo de chegar lá e ser morto, ser recebido de maneira violenta, ser um encontro traumático, mas Deus já estava trabalhando no coração de Saulo, quebrantando ele estava prostrado. Quando Ananias chegou, orou, cumpriu a missão tranquilo. Então veja bem, eu estou usando esse exemplo aqui para mostrar para você que muitas vezes você tem que resolver alguma demanda com alguém, você tem que conversar com alguém, você tem que se encontrar com alguém, você tem que resolver uma pendência para continuar o relacionamento com alguém, e está com medo de fazer isso, está preocupado, coloca a situação diante de Deus, mas não consegue dar um passo adiante e ir até o encontro. Deixa eu te dizer, Deus trabalha no coração das pessoas, quebrantando, mudando, transformando, para que quando você, com a intenção positiva de coração, a intenção boa, em obediência à palavra de Deus, vai até essa pessoa, quando este encontro acontecer, tudo corra bem. E o nome de Jesus seja glorificado. Então isso aconteceu aqui neste episódio aqui, de Atos 9, do 10 ao 19. Depois você pode ler na sua casa e ver que aconteceu isso. Eu expliquei a história aqui com as minhas palavras, mas lá é isso que está dizendo que aconteceu. Quem lembra do encontro de Jacó com Esaú? Jacó enganou Esaú. Todo mundo conhece a história. O nome de Jacó, qual que é o significado? Enganador, usurpador. O cara é mala, era mala. O nome dele significava isso, malandro, se fosse na nossa linguagem de hoje. O cara é mala. Jacó enganou Esaú. A Bíblia diz que Esaú jurou matar Jacó. Ele nutriu um ódio muito grande do seu irmão por causa dessa postura dele.
e jurou matá-lo. Jurou matá-lo. O que ele fez? Ele fugiu de Esaú. Fugiu para longe, porque ele pensou, gente, se eu ficar dando bobeira aqui, eu vou morrer, meu irmão vai me matar. Fiquei sabendo que ele está com ódio mortal de mim, me jurou de morte. Jacó fugiu, ficou por muito tempo fugido, andando longe de Esaú em outras terras. Mas um belo dia, Jacó se encontrou com Deus. Jacó foi transformado por Deus. Deus começou a atuar no coração de Jacó. Inclusive até o nome dele foi mudado, depois que ele se encontrou. De Jacó ele passou a ser chamado de Israel. Então o encontro deste homem com Deus foi um encontro poderoso. Transformou ele, começou um processo de transformação. Neste encontro, Jacó pede algo para Deus. O que Jacó pede para Deus? Gênesis 32, versículo 11. Jacó ora dizendo, Senhor, livra-me das mãos do meu irmão, pois temo encontrá-lo e ele me matar. Jacó estava tremendo de medo de morrer, Robson. Mas só que ele orou a Deus, ele já havia sido quebrantado. Deus começou um processo de transformação. Ele pediu para Deus algo, e olha o que Deus fez. Gênesis 33, 1 ao 4. Eu vou ler para você, presta atenção aqui. Levantando Jacó os olhos, viu que Esaú se aproximava. Esaú foi encontrar com ele. Esse encontro um dia ia acontecer. E com ele 400 homens. Pensa, Esaú mais 400 guerreiros. E Jacó olhando ele com esses 400 homens. O que Jacó pensou? Vou morrer agora, acabou comigo. 400 homens, 401. Um com ódio de mim querendo me matar. Então, olha bem a maneira de Deus trabalhar. Nós não vamos entender. Jacó deve ter pensado, gente, eu pedi para Deus me livrar do ódio mortal do meu irmão. Para Deus me livrar da morte. O cara está vindo contra mim com 400 guerreiros. Senhor, o Senhor esqueceu de mim, da minha oração. Senhor, eu vou morrer. Jacó pode ter pensado isso. Da mesma forma que nós muitas vezes questionamos a forma de Deus fazer. Mas vou continuar lendo. Se aproximava com ele 400 homens. Então, passou os filhos a Lia. Jacó fez isso aqui. A Raquel e as duas servas. Colocou as servas e seus filhos à frente, Lia e seus filhos atrás deles, e Raquel e José por últimos. Jacó organizando a família dele, tudo para não morrer todo mundo. Ele queria, se for morrer, vai morrer só eu. E ele mesmo, adiantando-se, quem adiantou? Esaú. Ele mesmo adiantando-se, prostrou-se em terra 7 vezes. Meu Deus, o cara que estava vindo com ódio para me matar, vem na frente para me encontrar e se prostra 7 vezes, até aproximar-se do seu irmão Jacó. Então Esaú correu-lhe ao encontro e o abraçou. Deus trabalha no coração das pessoas, sim ou não? Ele achou que ia chegar e ia matar, ia morrer, ia ser uma briga feia. Chegou até Jacó e o abraçou. Mas não foi só isso não. Arrojou-se-lhe o pescoço e o beijou também. Meu Deus, olha como Deus trabalha. O cara que estava com ódio mortal, queria me matar, veio com 400 homens, veio na frente, me abraçou, me beijou. E mais, os dois choraram juntos. Se perdoaram, continuaram caminhando. Depois você lê no capítulo 33, mais na frente, Esaú falando para Jacó, não, vamos caminhar junto. Jacó queria oferecer um bocado de coisa para ele, para poder aplacar a ira dele, né? Quebrantar o coração dele. Jacó ofereceu um bocado de animais, muitas riquezas, terra. Esaú falou, não quero nada, 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 meu irmão. Nada seu, eu tenho o que é meu, vamos caminhar junto. Abraçou, se beijou, se perdoaram e continuaram caminhando juntos. Deus trabalha quebrantando o coração das pessoas. Quando você precisa de encontrar com alguém para resolver uma pendência, uma demanda, quando você precisa continuar um relacionamento e isso precisa de haver um encontro para que você resolva e continue esse relacionamento, Deus trabalha no coração das pessoas. Deus trabalha assim. Então Deus vai na frente, Deus também trabalha quebrantando o coração
das pessoas e preparando o encontro para que o nome dele seja glorificado. 3, mais uma forma, né? Eu falei que ia falar de 3 formas de Deus agir. Deus trabalha também mudando os cenários, as circunstâncias para o nosso benefício. Glória a Deus. Deus também trabalha mudando os cenários, as circunstâncias para o nosso benefício. Lembra daquela viagem de Paulo lá em Atos 27, que ele pegou aquele navio Adramitino, acho que o nome é esse mesmo, para ir para a Itália, para Roma, e foi uma viagem complicada, turbulenta, começou bem, mas depois a coisa ficou feia, e Deus falou com Paulo, para Paulo transmitir o recado para a tripulação. Paulo foi falar com o comandante do navio, o comandante deu moral para Paulo? Não, o comandante deu moral para Paulo não. Paulo falou para ele, alertou ele, nós vamos passar por uma tempestade. Nós estamos começando a navegação tranquila, mas nós vamos pegar um pedacinho ali que o trem vai ficar apertado. O comandante virou assim e falou, rapaz, você não sabe de nada não, continuou a viagem. Irmãos, você vai ler no capítulo 27, você vai ver isso. Logo, um tal de vento, como é que é o nome? Euroaquilão, esse nome diferente aí, veio. E começou, irmãos, a tormenta. Começou a tormenta. O povo desesperado dentro do navio, e começou aquele negócio, eles achando que ia afundar, que todo mundo ia morrer. E aí Deus usa quem de novo para falar com eles? O próprio Paulo. Deus usa o próprio Paulo para falar com ele. Então assim, um cenário que até então estava tranquilo, e Deus queria usar o profeta para falar com aquele povo e não deu moral, de repente Deus mesmo muda o cenário todo dentro do navio. A coisa fica feia, a tormenta chega, e aí depois que a tormenta chega, eles vão dar ouvido para Paulo. Paulo fala, fica em paz, gente, ninguém vai morrer. Presta atenção aqui, vocês estão desesperados, achando que vai morrer. Eu avisei vocês lá atrás, se vocês tivessem me ouvido lá, nós teríamos pegado outra rota. Mas calma, Deus está falando comigo de novo, ninguém vai morrer e nós vamos chegar até Roma, até a Itália, que era o destino final dele, que Deus queria que ele pregasse para os romanos. Final da história, a viagem terminou, eles passaram a tempestade, o navio afundou mesmo, mas ninguém morreu. Todo mundo se salvou, uns de pendurado nos pedaços do navio, outros de pendurado nos pedaços de madeira que caiu de dentro do navio. Resultado, todo mundo chegou na praia. Paulo cumpriu a missão, Paulo foi para Roma, foi para a Itália. O que eu quero dizer usando esse capítulo aqui? Que Deus muda cenários para te beneficiar, para te abençoar, para te livrar do mal. Deus muda cenários. É uma forma de Deus agir, Deus trabalhar. Às vezes você está passando uma circunstância e o cenário está caótico, você não vê solução. Calma, Deus pode mudar o cenário. Deus não vai mudar pessoas, não vai falar com a pessoa nesse momento. Ele vai mudar o cenário, a circunstância, para o seu benefício. Deus trabalha assim, Deus faz isso. A história de Jonas, vamos lembrando aqui. Olha o que aconteceu com Jonas. Deus deu uma ordem para Jonas. Da primeira vez, o que Jonas fez? Obedeceu ou desobedeceu? Desobedeceu. Deus deu uma ordem para ele, ele desobedeceu, fez exatamente o contrário. Bom, resultado, Jonas passou uns perrengues bons na vida, porque desobedeceu a Deus. Ele foi parar onde, irmãos? Aonde que Jonas foi parar? Na barriga de um grande peixe. Pensa comigo, que situação. Mas está relatado aqui na Bíblia, isso aconteceu. Jonas foi parar na barriga de um grande peixe. Muitas pessoas falam que provavelmente era uma baleia, né? Porque é o único. Mas alguns teólogos contradizem essa teoria, porque a baleia não é um peixe, a baleia é um mamífero, né? Então, eles ficam. Mas assim, a Bíblia fala que foi um grande peixe. Esse mérito aqui para nós não interessa. Foi parar na barriga de um grande peixe. Aí lá dentro da barriga do grande peixe, o que Jonas fez? A ficha caiu, cara. A ficha caiu, ô Helder. Ele se voltou para Deus, ele orou a Deus e ele clamou: Senhor, me livra dessa angústia, me tira desse lugar escuro, me tira dessa masmorra, me tira desse ambiente de restrição, de prisão, aonde eu estou, aonde eu fui parar. Jonas, a ficha cai e ele ora a Deus da barriga do peixe. Ele ora a Deus. Ele desobedeceu a Deus. A disciplina veio, foi para a barriga do peixe. Lá dentro da barriga do peixe ele se quebrantou.
Ele se voltou para Deus. Aí o que aconteceu depois que ele orou? Deus falou com ele? Deus respondeu ele? Deus falou com o peixe. Deus não falou com Jonas, não, Noêmia. Deus falou com o peixe. O peixe representa o cenário no qual ele estava inserido, preso, limitado, restrito, sem poder fazer nada, humilhado, oprimido, com medo. O peixe representa esse cenário. Pois então, Deus falou com o peixe. Deus agiu no cenário. Falou para o peixe: vomita esse cara agora. Ele vomitou, saiu do peixe, da barriga do peixe. Quando ele saiu da barriga do peixe, Deus novamente deu a ordem, a mesma ordem que ele havia dado lá na primeira vez. Aí, dessa segunda vez, o que Jonas fez? Obedeceu. Então veja bem, Deus muitas vezes permite coisas acontecerem nas nossas vidas. E Deus, Ele mesmo muda o cenário, as circunstâncias. Muitas vezes Deus vai te permitir passar situações e não vai falar com você. Ele não vai dar uma palavrinha com você. É nesse momento que a gente acha que Deus está de braço cruzado. Deus não está fazendo nada. Mas calma, Deus está trabalhando em todo o tempo. Ele mudou o cenário, ele deu a ordem para o peixe jogou o cara lá fora. Opa, ele viu outro cenário. Ele viu a luz. Opa, estou livre. Opa, deixa eu viver minha vida. Meu Deus, o que eu fiz? Eu desobedeci o Rei dos Reis, o soberano, o Criador, agora ele me deu a ordem, eu vou obedecer. Quantas vezes a gente também não tem que passar, às vezes, não tem que parar na barriga do grande peixe, para depois obedecer a Deus? Não queira ir para a barriga do grande peixe, não. Quando Deus falar uma coisa para você, obedeça de pronto, de primeira. Mas eu só quero mostrar que Deus também trabalha assim, mudando cenários para nos beneficiar, para nos favorecer. Amém? 3 formas de Deus agir. Agora eu vou fechar a palavra com esse texto aqui, Josué capítulo 6. Preciso que você leia comigo. Deus para de trabalhar por nós? Deus para de agir? Não, nós é que não entendemos muitas vezes. Nós é que não percebemos. Você está agindo o tempo todo. Josué capítulo 6. Bom, eu falei de 3 formas básicas de Deus agir. Agora eu quero mostrar algumas verdades dentro desse texto aqui, até o versículo 7. Josué capítulo 6, do 1 ao 7. Eu não vou ler agora não, mas fica aberto aí que eu vou falando à medida que eu for lendo. À medida que eu for falando, eu vou lendo os versículos que eu quero aqui, ok? Algumas verdades que nos ajudarão a perceber o agir de Deus. Primeiro, versículo 1. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada. Repita assim comigo, fechada. Mais uma vez, fechada. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía e ninguém entrava. Para aqui comigo, versículo 1. A Bíblia está falando que Deus fechou essa porta aqui. A Bíblia está falando que Jericó estava fechada por causa dos filhos de Israel. Os filhos de Israel é o povo de Deus. O povo de Deus está dentro do propósito de Deus, dele. Deus está nesse negócio aqui, Samuel. Deus não mandou eles conquistar a primeira cidade, toda cercada, fechada à toa. Deus está nesse negócio. Deus havia fechado essas portas aqui. O que eu quero dizer com isso? Deus fecha portas, às vezes. A gente vê alguns exemplos na Bíblia. Quem fechou a porta da arca de Noé? Quem fechou? Deus. E a Bíblia diz que ele fechou por fora. Quem fechou o coração dos irmãos de José para com José? Quem? O próprio Deus. Ele que fechou. Então veja bem, Deus fecha portas, às vezes em nossas vidas. Quem fechou a porta de uma vida financeira de uma viúva no encontro com o profeta? Deus. Está lá em 1 Reis ou 2 Reis, se eu não me engano. Acho que 1 Reis. Um dia Deus fechou a porta do próprio profeta Elias também.
ele teve que fugir para o deserto, lembra? Que ele foi esconder debaixo de um pé de zimbro. Um dia Deus fechou a porta do profeta Jeremias, um homem respeitado, com muita autoridade, usado por Deus na época. Deus fechou a porta, ele foi lançado numa cisterna, num poço. Então veja bem, não é só o diabo que fecha portas. Não são somente as pessoas que fecham portas em nossas vidas. Às vezes o próprio Deus fecha portas. Deus também fecha portas. E é uma maneira dele agir, dele trabalhar. Qual que é a diferença, pastor? O diabo, as pessoas fecham as portas para nos humilhar, para nos trair, para nos decepcionar, para vingar de alguma coisa, motivados por inveja, ciúme, planejando o mal. Mas Deus fecha portas para trabalhar em nossas vidas. Às vezes o próprio Deus pode estar fechando uma porta na sua vida e você achando que é o diabo. Você achando que as pessoas, alguém que está contra você. Quantas vezes a gente conversa com gente dentro da igreja e a pessoa vai conversando com a gente e vai falando, mas o fulano, nossa, ele me persegue. Será? E se for o próprio Deus fechando uma porta para que você entenda que ele tem outra melhor para abrir? Lembrei da música do antiga do Kleber Lucas. Se uma porta se fecha aqui, outra porta se abre ali. Então veja bem, às vezes Deus fecha portas para que você abra os seus olhos, para que a ficha caia, como caiu para Jonas quando ele estava lá na barriga do peixe. Foi Deus que fechou essa porta para ele, foi Deus que mandou ele para lá, não foi o diabo não. Não foi pessoas, não, foi o próprio Deus. O que você está passando nesses dias, meu irmão, minha irmã, que está te afligindo, está tirando a sua paz, está te fazendo achar que Deus está distante, está te fazendo pensar que Deus se esqueceu de você, está te fazendo pensar que Deus parou de trabalhar. O que você está passando? Você já perguntou para Deus, Senhor, não seria o Senhor mesmo que está fechando essa porta? Senhor, o que o Senhor quer mostrar para mim? Esse dia eu conversando com a irmã, ela muito aflita com um problema que está passando na vida, e eu conversei muito com ela e fechei a questão, a conversa falando, pergunta para Deus o que Ele quer te ensinar. Pergunta para Deus aonde Ele quer te levar, porque Deus também fecha a porta. E quando Ele fecha a porta, é para nos mostrar algo e para logo adiante abrir uma porta maior, uma porta melhor. Quando Deus fecha portas, é para trabalhar nossas vidas, nosso caráter, mudar o coração, mudar a maneira de ver, pensar as coisas. Então não fica pensando, tem gente que joga culpa no diabo. Eu acho que o diabo às vezes fica até pensando, meu Deus, o fulano não me esquece. Não é tudo que o diabo faz não, meu irmão. Às vezes Deus fecha a porta para você. É para você acordar. Por isso precisamos estar atentos às maneiras dele falar conosco. Palavra do domingo retrasado. Deus às vezes está falando com você de uma forma, você está querendo ouvir ele de outra forma, e vai ficar ele falando e você fingindo que está ouvindo, mas não está ouvindo. Versículo 2. Então disse o Senhor a Josué, olha, diga assim comigo, olha. Aí tem uma vírgula aí, vírgula significa pausa. Vamos dar uma pausinha aqui. O que Deus está querendo falar com Josué? Então disse o Senhor para Josué, olha Josué, olha. E aí vem uma vírgula aqui, uma pausa para depois ele continuar falando. O que esse olha aqui nos ensina? Muitas vezes você não está percebendo o agir de Deus na sua vida, o trabalhar de Deus, porque você está olhando para o lugar errado. Você está olhando para você mesmo, você está olhando para as pessoas, você está olhando para as circunstâncias, o seu olhar está no plano natural, você está olhando para o diabo. Olha para Deus, cristão, olha para Deus, olha para aquele que está trabalhando em seu favor. Por isso que ele disse para Josué, Josué, para, olha primeiro, olha a terra, olha os muros, olha a espessura, olha o tamanho, olha porque você tem que olhar, cara, para mim poder te usar, para mim poder operar um milagre. Quantos de nós muitas vezes estamos engodados em situações difíceis da vida e estamos olhando para o lugar errado? Deus está te dizendo nessa manhã, olha para mim,
olha para mim, olha para o alto, olha para minhas promessas, olha para o que eu já fiz na sua vida. Quantas coisas eu já fiz, quantos milagres, quantos livramentos, quantas bênçãos, quanta provisão, quanto suprimento. Olha para isso, olha para isso. Se você ficar olhando para o seu umbigo, se você ficar olhando para baixo, se você ficar olhando para trás, como é que Deus vai agir? Aliás, como é que você vai perceber o agir dele? Porque ele está agindo, só que você não percebe. Olha para quem? Olha para Deus, olha para o alvo. Olha para aquele que pode mudar cenários. Olha para aquele que vai adiante. Olha para aquele que muda corações, circunstâncias. Olha para Deus. Foi o que Deus estava falando para Josué aqui. Então, muitas vezes nós não percebemos o agir de Deus porque estamos olhando para o lugar errado. Aí vem a murmuração, vem a ansiedade, vem a preocupação, vem a frieza, vem o desejo de desistir. Não, crente amado, olha para Deus, olha para a promessa, olha para a grandeza dEle, olha para a soberania dEle, olha para a bondade dEle, olha para Isaías 64, versículo 4, que diz que Ele trabalha para o bem daqueles que nele confiam. Tira os seus olhos do natural, tira os seus olhos das circunstâncias, tira os seus olhos às vezes de pessoas que estão sendo usadas pelo diabo mesmo. Tem gente que é usada pelo diabo e vem trazendo só informações negativas, que te joga para baixo, pessimistas, vitimistas. Olha para Deus, olha para Deus, Ele nunca deixa de trabalhar por nós. Agora do 3 ao 7, para a gente fechar. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade. Opa, rodear é um verbo. Verbo indica o quê? Ação. Cercando-a uma vez. Opa, cercar é um verbo. O verbo indica o quê? Ação. Assim fareis por 6 dias. Opa, fazer é um verbo. Fazer indicação. Vai pegando aí o que Deus quer falar com você. 4. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre. Opa, levar é um verbo indicação. Adiante da arca, no 7º dia, rodeareis novamente a cidade 7 vezes. E os sacerdotes tocarão as trombetas. 5, e será que tocando as... Olha o tanto de verbos. Eu não vou ficar repetindo aqui para não ficar cansativo, mas observa aí o tanto que Deus está falando para eles fazerem algo. Ouvindo voz o sonido dela, todo o povo gritará. Gritar é verbo indica ação. Com grande grita, o muro da cidade cairá abaixo e o povo subirá. Opa, subir mais um verbo. Cada qual em frente de si. Então Josué, filho de Nun, chamou os sacerdotes e disse-lhes: levai a arca, levai. E 7 sacerdotes levem 7 trombetas de chifre de carneira diante da arca do Senhor. 7, último. E disse o povo: passai. Passar é verbo. E rodeai. Rodear é verbo. A cidade. E quem estiver armado, passe adiante da arca do Senhor. Olha para cá para a gente fechar. Você quer perceber o agir de Deus, o trabalho de Deus na sua vida? Você tem que fazer o que Ele te manda fazer. Sabe por que tem muita gente que acha que Deus não está agindo? Deus não está trabalhando, Deus não está fazendo, porque Deus está te mandando fazer um monte de coisas e você não faz. Você quer andar segundo os seus próprios pensamentos, você quer confiar em si mesmo, você quer ouvir pessoas ao invés de ouvir Deus. A Bíblia chamou o povo, o Senhor chamou o povo dele, muitas vezes aqui na Bíblia, de cabeça dura, dura cerviz, né? Usa essa expressão. É gente que ouve, mas não obedece. É cabeça dura. Muitas vezes nós somos assim. O que Deus está te mandando fazer, que até hoje você não fez? Você não vai ver o agir de Deus, você não vai ver o trabalhar de Deus constante, porque às vezes você está sendo desobediente. Esse povo aqui teria conseguido derrubar as muralhas se eles não tivessem obedecido às ordens? Sim ou não? Não. Agora eu pergunto aos irmãos: as muralhas caíram foi por causa dos gritos? Foi, irmãos? Você acha que as muralhas caíram foi porque deu 6 voltas, 7 voltas?
Deus trabalha com misticismo, esse negócio de superstição, é 6, é 7. Não, Deus não trabalha assim. Deus trabalha com obediência. Por que os muros caíram? Porque o povo obedeceu a voz. Não foi porque foi 6 voltas, 7 voltas, gritou num dia, grita no outro, grita junto, grita de cá, grita... Não é isso que derruba muralhas. Não é isso que vai te fazer ver o agir de Deus. O que vai te fazer ver o agir de Deus é você obedecer a voz de Deus. Obedecer a ordem de Deus. Deus está agindo em todo o tempo. Deus está trabalhando em todo o tempo. Falei aqui de 3 formas de Deus agir. Falei de 3 verdades que vão nos ajudar a perceber o agir de Deus. O meu desejo nessa manhã é que você de fato descanse nessa verdade, de que Deus está trabalhando em todo o tempo para o seu bem. Descanse nessa verdade, que Deus está trabalhando em todo o tempo para que os planos dele se cumpram na sua vida. Descanse nessa verdade nessa manhã. Pegue esses ensinamentos aqui. Creia que Deus está trabalhando por você e em você.